Agora, não se trata de uma bênção pronunciada por um sacerdote, por um profeta, por um líder qualquer, um grande dignitário. A promessa é feita por Deus. Sai de tua terra. Deus não lhe deu um mapa. Deus apenas disse que seguisse o caminho. Ele foi até Canaã, parando em Parã, e depois indo à terra de Canaã. Lá armou tendas em Betel, e Deus o estabeleceu ali. Com ele foi o seu sobrinho. Como chamava ele? Ló. Ló, sobrinho muito amoroso. Gostava demais do tio. Procurava o interesse do tio. Uma joia de sobrinho. Sobrinho que todo tio gostaria de ter. Querem ver um exemplo? A região de Israel, vocês sabem, é montanhosa. E tem um vale, o Vale do Jordão, que eles chamavam Kikar. Uma área verde, área bonita, área que marginava o Jordão, uma área verde, cultivável. Como cultivável era a área da Galileia. Os que já foram àquela região têm naturalmente em mente os lugares que eu estou dizendo. A gente que já foi, Luciano, eu sei que já foi, e eu sei que outras pessoas já foram. Bem, houve briga entre os pastores do gado de Abraão e pastores do gado de Ló. Abraão então chamou o sobrinho, ele que era um homem de paz, homem sábio, homem prudente, e disse: olha, não é bom que haja guerra, haja conflito entre nossos pastores, os meus e os seus, nem entre nós, consequentemente. Vamos fazer o seguinte: você escolha que região você quer. Se você escolher o vale, eu ficarei na região montanhosa. Se você escolher a região montanhosa, eu escolherei o vale. E assim o nosso gado será cuidado, os nossos pastores não terão conflito. O sobrinho olhou, viu tudo verde lá embaixo. Estava em Hebron, provavelmente nessa ocasião, Abraão. E então ele disse: tio, já escolhi a região do vale. Ótimo. Olha, ele vendo que o tio era velho, idoso, subir morro, subir montanha, não é fácil. Ele devia ter olhado o interesse do tio, mas o danadinho cuidou dele. Cuidou dele. Só que ele foi se afastando também de Deus. Foi armando tendas em direção aonde? A Sodoma. E o fim dele foi em Sodoma, ou a saída de Sodoma. Bem, a história a gente vai contar um pouco mais daqui a pouco. Reparem que esse homem, Abraão, foi instruído por Deus a deixar tudo para voltar ou para ir à terra que haveria de ser a terra da nação, do povo que ele havia de constituir. Uma das características singulares de Abraão foi que ele obedeceu naquilo que foi instruído a fazer. Há muita gente que só anda com mapa. Eu não sei ler mapa. Eu disse isso no carro hoje. Ainda bem que tivemos uma navegadora que leu bem o mapa. Graças a Deus eu ganhei um GPS. Não preciso ficar vendo o mapa. Então o GPS instrui a gente, põe o endereço, o GPS vai falando tudo. E mais, uma mulher extremamente educada. A gente indica o endereço e ela vai dizendo: a 200 metros dobre à esquerda, a 100 metros dobre à esquerda. Se a gente segue em frente, ela diz calmamente, educadamente, recalculando. Ela não briga, não chama o motorista de estúpido, como às vezes a nossa esposa faz. Olha, mulher ideal é mulher GPS. Vai ao lugar certo. Oh, mulherzinha, calma, boazinha, mulher GPS. Eu vou dizer a todas as noivas: comprem um GPS e obedeçam, aprendam aquela vozinha suave da mulher do GPS. Bem, esse homem saiu sem GPS, sem mapa, mas com uma missão. Deus o mandou e ele foi. Mas uma das características então desse homem foi a obediência. E vejam que Romanos 4:11
diz que Deus vai usar todas as coisas para vir Abraão a ser o pai de todos os que creem. Abraão não é só o pai geneticamente daqueles que têm o sangue semita, o DNA semita. Ele é pai de todos os que creem. Por isso é nosso pai também. Amém. Nosso pai Abraão. Vocês sabem que a primeira vez que fui a Israel foi em 1975. Depois do Congresso da Aliança Batista Mundial em Estocolmo, eu fui com a caravana do pastor André Petkoff até Israel. Quando eu saí do aeroporto de Tel Aviv, e então tomamos o ônibus, e eu vi uma placa apontando a direita Beersheba, à esquerda Jerusalém. Eu comecei a orar, porque me lembrei de Abraão. Beersheba, o lugar, os 7 poços de juramento. Deus cuidou de Abraão. E Deus vai transformar Abraão num homem que é o pai dos que creem. Abraão demonstrou fé. Abraão foi um admirável e fiel servo do Senhor. Creu em Deus, mais do que qualquer outra coisa. Todavia, em algumas ocasiões, Abraão permitiu que a sua carne corresse em paralelo à sua vida da fé. Por isso, o conflito que vemos hoje no Oriente Médio pode ser remontado às origens desse grande patriarca do povo de Israel e dos árabes. Veja só, Abraão e os árabes constituem um tema importante para o nosso estudo, porque ele é pai dos árabes também. Como é o pai dos judeus, geneticamente, de árabes e judeus, é o nosso pai, aí pela fé. O Senhor havia prometido a Sara e a Abraão que eles haviam de ter um filho, ainda que Sara fosse muito idosa e Abraão também. Vendo que o tempo passava, Sara ficou impaciente. Nossa impaciência às vezes nos leva a desmandos e nos leva a criar atalhos, bypasses, para chegar ao destino, ao futuro que Deus aponta. Foi o que aconteceu. O filho seria o cumprimento de uma promessa, mas a paciência de Sarai, esposa de Abraão, esgotou-se primeiro. Vejam o que ela disse ao marido dela. Vejam que a ideia foi da mulher. Vejam só, a ideia foi da mulher. Vamos ler? Eu vou pedir que as mulheres leiam então. As mulheres leiam. Leiam, por favor. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem pedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão acudiu ao conselho de Sarai. Tão bonzinho ele. Tão bonzinho, tão humilde, tão obediente, coisa impressionante. E tomou a Agar como esposa, e ela engravidou. Abraão, com 86 anos de idade, teve um momento de fraqueza. Ele se esqueceu de Deus, e logicamente chegou ao ponto onde também deve ter pensado: nós temos de fazer alguma coisa. Como aquela assembleiana, ou neopentecostal, de uma favela de São Paulo, que começou a pregar na favela que em determinado dia haveria o dia do juízo e o mundo acabaria em fogo. Chegou o dia, ela esperou até meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas, ela meteu fogo na favela, incendiou a favela. Afinal de contas, ela tinha de ajudar Deus a cumprir, não é? A profecia que ela havia recebido. Ela diz ter recebido. Às vezes nós queremos ajudar Deus. Deus não precisa de mão de ninguém.